Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. José, no Egito, tenta segurar seus irmãos para serem abençoados por Deus. Vamos lembrar dessa situação. A partir do capítulo 37 de Gênesis, nós encontramos a história do José. Era muito, extrovertido, falante, e trazia o coração na boca, se emocionava, se alegrava, se preocupava e buscava a Deus com sinceridade. Ele foi se desenvolvendo e Deus o usou. O pai gostava muito dele, era obediente, era dedicado e contrastava com irmãos. Havia irmãos de todo tipo, irmãos de mães que não eram esposas do Jacó. Então, aquilo criava um ambiente de concorrência entre os irmãos. E havia irmãos de José que não obedeciam o pai, não tinham sensibilidade nenhuma para Deus e eram maus no seu coração. Mas o José contrastava com tudo, além de ser filho da predileta, filho da Raquel, que era a predileta do Jacó, e isso despertava inveja nos outros irmãos. E o José, ingenuamente, não sabemos o quão ingênuo ele estava nesse episódio, mas contou aquelas revelações que depois se cumpriram, porque eram de Deus. Mas ele contou, e ao contar, trouxe problemas sérios. De vez em quando a gente conta uma profecia na igreja, não traz bênção, não. Profecia traz crítica, ira, desprezo. Muitas vezes isso acontece. Ninguém, na maioria, quer ouvir uma profecia negativa, de exortação, uma profecia condenatória. As pessoas querem ouvir boas coisas. Uma profecia dura, principalmente de público, na frente dos outros, isso não agrada mesmo. E o José contou aquela revelação de Deus para os seus irmãos, para o pai e para todos que estavam ali acompanhando. Ele contou aquela revelação com a maior ingenuidade, que um dia todos os outros molhos se dobrariam diante do dele, a lua e as estrelas se dobrando diante dele. Claro que o significado era imediato, era óbvio, e todos entenderam que um dia se dobrariam diante do José. Claro que não aceitaram, não gostaram e passaram a odiar mais ainda o José. O ódio dos irmãos foi uma ferramenta que Deus usou para levar o José para o Egito. Não reclame da vida. Uma enfermidade pode estar abrindo portas para uma grande bênção na sua vida. Eu, uma vez, fui liberto de uma situação dúbia. Eu não sabia o que escolher, estava andando em dois caminhos e não dava para andar nos dois. Mas veio uma enfermidade que me derrubou. Eu, momentaneamente, parei de andar nos dois caminhos, mas depois um caminho ficou de lado e eu fui pelo outro. E Deus assim mostrou o que Ele queria de mim. Depois o outro caminho pôde também ser seguido e até de forma melhor. Foi para mim algo muito maravilhoso de Deus, mas momentaneamente aquela enfermidade foi a grande bênção, além de eu poder conhecer, conviver e estabelecer compromisso com aquela que seria minha esposa. Então aquela enfermidade foi uma grande bênção na minha vida. Deus usa ferramentas que momentaneamente não são agradáveis. Como um acidente de carro pode ser algo importante para você? Se você está num caminho ruim, o acidente faz você parar de andar naquele caminho e acordar e se voltar para Deus. E assim, Deus usa um desemprego, Deus usa uma separação de namoro para mostrar o melhor para você.
Deus usa ferramentas, às vezes, inesperadas, para mostrar caminhos para nós. No caso, o José foi odiado pelos seus irmãos, isso foi uma ferramenta nas mãos de Deus para que o José fosse para o Egito. No Egito, ele teve muitas oportunidades de se expandir, vendido como escravo para o Potifar, que era chefe da guarda do faraó. O José pôde se expandir. A casa do Potifar tinha muitos empregados e José foi colocado como uma espécie de chefe dos outros empregados, e ele começou a se mostrar, a ser reconhecido, além de aprender a língua egípcia. A experiência ali na casa do Potifar foi muito boa. Quando veio o assédio da mulher do Potifar, aquilo trouxe momentaneamente um problema, mas aquele problema foi para a bênção, porque o José ficou livre daquela situação que podia ser embaraçosa na casa do Potifar e foi levado para a cadeia. Na cadeia, era uma cadeia dirigida ou liderada ali pelo próprio Potifar. A cadeia era no átrio da guarda e o Potifar era o chefe da cadeia, por isso o José teve um tratamento bom e o carcereiro, que estava debaixo da autoridade do Potifar, cuidou bem do José. Ele ficou numa cadeia especial, com presos especiais. E ali ele pôde conhecer 2 assessores do faraó. E foi o caminho que Deus escolheu, através de revelações de Deus, através daqueles 2 assessores de faraó, para que por um deles o José se tornasse conhecido do faraó. Quando o faraó viu a sabedoria de Deus em José, ele se rendeu e elevou o José a administrador geral da fartura do Egito, para que ele pudesse depois administrar a fome. O faraó acreditou. É muito importante que nós acreditemos na revelação que Deus nos dá, para que outros também possam acreditar. Se você não acredita, como é que os outros vão acreditar? Se você não vibra com o evangelho, como você vai evangelizar alguém? Você tem que se empolgar, vibrar, se apaixonar pela mensagem do evangelho, para que você consiga transmitir a mensagem do evangelho para uma outra pessoa. Se você não se apaixona pela mensagem do evangelho, nunca você vai conseguir levar uma pessoa a Cristo. Você tem que ser convicto daquilo, se apaixonar por aquela mensagem para conseguir transmitir aquele amor para uma outra pessoa e ganhar aquela pessoa para Jesus. Entende isto? O José acreditava naquela palavra que Deus tinha dado e se empolgou com aquilo e transmitiu com muita ênfase para o faraó. O faraó ficou impressionado com aquilo e acreditou, resolveu dar um crédito ao José, colocando-o como governador geral do Egito. E o José não decepcionou. Mesmo depois da fome, o José continuou governador geral do Egito. Interessante isto. Mesmo depois da fome, o faraó podia dizer: olha, sua missão já acabou, José. Os 14 anos acabaram. Muito obrigado por tudo que você fez. Agora o faraó sou eu e eu vou continuar mandando no Egito. Mas isso não aconteceu. O José continuou no poder e ainda pôde cuidar de seus irmãos. Deus estava naquele processo todo. O José, quando viu os irmãos chegarem, ele tentou segurar. Não sabia bem como segurar os irmãos. Tentou trazer o Benjamim. Ele queria se certificar de que os irmãos não estavam hostilizando o Benjamim. E ele pediu que os irmãos trouxessem o Benjamim. E, por fim, pela fome, o Jacó concordou em que o Benjamim fosse, e o José, então, satisfez o desejo dele, viu que o Benjamim estava bem, e aí se revelou para os irmãos. Eles ficaram estupefatos, não podiam, sem palavras, não podiam entender aqueles desígnios de Deus, e
mas depois eles tiveram que cair na realidade e ver que era verdade. E assim, o Jacó veio para o Egito, o José cumpriu a palavra, tinha autoridade, sustentou. No início, através do José, os israelitas dominaram os egípcios. Você se lembra que no final dos 14 anos, ou seja, no final dos 7 anos de fome, todos os egípcios tinham sido escravizados para o faraó. Quem é que administrava isso? O José. José protegia o seu povo de Israel e escravizava os egípcios. Os egípcios trabalhavam por um trabalho escravo entre aspas. Na verdade, eles davam aqueles 20% para o faraó, e o José usava aquilo para sustentar os israelitas que não paravam de crescer e aumentar em número. Deus usou o José dessa maneira e ele foi fiel até o fim. Que Deus veja em nós essa fidelidade, lealdade, perseverança. Você tem perseverado naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus entregou para você? Você tem se dedicado, amado a Deus, a obra dele? Você tem perseverado naquilo que Deus tem te dado, meu irmão? Você pode responder isso, minha irmã?